Na última aula nós tratamos do inatismo platônico, né, para a turma de segundo ano. Nós tratamos do inatismo platônico. Mostramos que o inatismo constitui a perspectiva de que a compreensão de que o conhecimento ele envolve uma bagagem prévia, pretérita. Que bagagem é essa? Nós não somos uma página em branco, nós trazemos, na perspectiva platônica, trazemos conosco ideias, nós contemplamos as ideias. Essa é uma ideia essa é uma compreensão sobre o conhecimento, essa é uma perspectiva sobre o entendimento de como se produz o conhecimento, que começa lá em Platão, mas persiste na Idade Média e persiste na Idade Moderna e Contemporânea. Do outro lado, nós temos uma perspectiva chamada empirista, que vai dizer justamente o contrário. Vai dizer que o conhecimento ele é fruto do aprendizado adquirido ao longo da experiência, através dos sentidos. Em Platão, nós vimos a crítica que Platão faz aos sentidos. Nós vimos que, para Platão, o conhecimento não está baseado nos sentidos. Pelo contrário, os sentidos, vou usar uma expressão que Descartes vai usar depois e muito, eles nos enganam, eles falseiam a realidade em muito. Então, o que nos resta? O que resta é o vislumbre daquilo que já trazemos conosco através da reminiscência, que são as ideias. Platão é um autor que dicotomiza, dualiza as ideias, dualiza o mundo, dividindo em duas partes, em dois blocos de realidade. Um plano, que é aquele observado pelos sentidos, que é o mundo sensível, e um plano que é só obtido através da razão, que é o mundo inteligível. E nele nós vislumbramos as ideias. As ideias são portanto, a fatia real do mundo, ao passo que os sentidos é a fatia aparente desse mundo. Muito bem. Isso foi a aula passada. Hoje a gente começa a falar do empirismo aristotélico. Aristóteles pode ser considerado um empirista, e de fato ele é um empirista. Ele é o melhor representante do empirismo na Idade Antiga, no período clássico. Aristóteles, como todos sabem, foi discípulo, foi aluno, literalmente aluno de Platão. Foi um jovem que chegou na academia, a escola de Platão, aos 18 anos de idade, 16, 18 anos de idade, jovem, moço, e saiu de lá após a morte de Platão, aos 38 anos, mais ou menos. Após esse período é que ele vai constituir a sua grande obra, a unidade do seu pensamento. Quando ele instala, né? Ele abre a sua própria escola, o Liceu. Muito bem. Para a gente entender o empirismo de Aristóteles, a gente tem que passar por uma série de fases, uma série de questõezinhas. O primeiro problema é entender a crítica de Aristóteles a Platão. Como Aristóteles de que forma Aristóteles critica Platão? Bem, a crítica de Aristóteles a Platão é em relação ao coração da filosofia platônica, a teoria das ideias. Aristóteles ataca diretamente a teoria das ideias. É pouca coisa. E aí a gente vai entender qual é a crítica de Aristóteles à teoria das ideias. Tem várias versões, várias formas como ele criticou, várias maneiras de criticar o mesmo problema. Eu vou apresentar uma delas. A maneira como eu leio a crítica de Aristóteles a Platão. A crítica fundamental de Aristóteles a Platão é que ele realmente entende que há a dicotomia estabelecida por Platão entre o mundo das ideias e o mundo das cópias. É uma dicotomia, é um exagero. Ou seja, em que sentido é um exagero?
Para entender a crítica de Aristóteles a Platão, eu chamo a atenção para a física de Aristóteles. Como assim? Aristóteles, ele diz que a física de Aristóteles é uma física fundada no indivíduo. O termo é sinolon. É uma crítica no indivíduo, no sinolon, no indivíduo. Ou seja, a física aristotélica é uma física dos indivíduos, de seres que estão individualizados no mundo. Esta pessoa, este óculos, estes óculos, este copo de suco de melancia, este livro, esta pedra, este cavalo, esta árvore. Ou seja, para Aristóteles, a física, a physis, é uma natureza alicerçada em indivíduos. E os indivíduos se apresentam sob uma dupla face. Essa face é a forma e a matéria. O que é a forma? Todo ser, todo indivíduo, todo ente, quando eu falo indivíduo também a gente pode usar o termo ente, todo ente, toda entidade no mundo, todo ser no mundo, possui uma forma. Um copo de suco tem a forma do copo. Um cavalo tem a forma do cavalo. Uma árvore tem a forma da árvore. Mas só forma? Não. Forma é insuficiente para fundar um indivíduo. Há também a presença de uma matéria de preenchimento. Aquilo que depois os fenomenólogos, no século XIX, vão usar a terminologia aristotélica e dizer que há um conteúdo ilético. Porque a palavra matéria, em grego, o termo matéria utilizado por Aristóteles do grego é ilê. E o termo utilizado como forma é eidos. A eidos e ilê. Ou seja, a forma e matéria. Eu não posso pensar um indivíduo, uma entidade sem forma e sem matéria, na física aristotélica. Claro que a gente pode falar, mas o ar, mas isso, tudo bem. Mas vamos pensar em Aristóteles, vamos tentar entender a física de Aristóteles. A física de Aristóteles, ela representa uma comunhão, ela representa uma amálgama entre matéria e forma. Eu não posso pensar matéria sem forma e nem forma sem matéria. Toda forma apresenta uma matéria. Toda matéria está dada segundo uma forma. Ok? Muito bem. Entendido isso, você entende a crítica dele à teoria das ideias, de Platão. Para Aristóteles, a forma está contida na matéria. A forma está amalgamada na matéria. E a matéria está amalgamada na forma. Eu não posso pensar uma sem a outra. Daí o problema dele com a teoria das ideias de Aristóteles. Qual a crítica dele? O que são as ideias? A palavra ideia, em grego utilizada por Platão, é eidos. A mesma palavra forma. Por isso que a teoria de Platão é chamada de teoria das ideias ou das formas. Mas o que é a forma platônica? A forma platônica é uma forma pura. É uma forma destituída de materialidade. É uma forma ausente de matéria. Portanto, abstrata. E esse abstracionismo, esse abstratismo, vamos usar esse termo aqui, essa construção estranha, que não está na língua portuguesa, para diferenciar de abstração, que é uma escola, né? Esse abstratismo, vamos dizer assim, da obra de Platão, para Aristóteles é um equívoco. Porque para Aristóteles, o que fez Platão? Ele transformou em metafísica aquilo que deveria ser uma diferença meramente didática. Entendeu? Ou seja, aquilo que deveria ser uma diferença didática, ou seja, como assim didática? Quando Aristóteles, o professor Aristóteles, olha, observa um ser possui matéria e forma, essa diferença é uma diferença didática. Didática por quê? Porque no fundo eu não posso abstrair uma da outra. Eu não posso separar a matéria da forma.
Mas o que Platão fez? Ele teve essa percepção, ele teve essa compreensão, essa consciência de que as coisas, o que determina a identidade das coisas é a forma. E ele cometeu, ele com essa descoberta, com essa eureka, com esse achei, a percepção de que o que garante a identidade das coisas é a forma, ele separou a forma da matéria. E aí ele cria dois mundos. Então, no fundo, Aristóteles traz de volta a forma na vida sensível. A forma eu não identifico através de uma compreensão distinta da sensibilidade, distinta dos sentidos. Não. A forma é aprendida através dos sentidos, nas formas, nas entidades que eu assisto e identifico no mundo. Ok? Vamos repetir de novo. A crítica de Aristóteles a Platão é qual? A teoria das formas. Na medida que Aristóteles considera que ele não desconsidera a existência das formas, mas ele considera que essas formas estão agregadas à matéria. E isso constitui um indivíduo, um sínolon, um indivíduo, um ente. A forma está agregada à matéria. E aquilo que deveria ser uma diferença didática se tornou uma diferença metafísica. O que chamamos de metafísica? Real e constituidora do cosmos, do próprio mundo. Tá? Matéria e forma são diferenças fundamentais para se entender a física, mas não diferenças que você, digamos assim, vai compreendê-las como reais no mundo. Não há forma sem matéria e nem matéria sem forma, na perspectiva aristotélica. Por isso, a piada famosa de Aristóteles, a teoria das ideias de Platão. Ele escreve lá, que fala assim, olha, você quer ver, quer identificar. O problema é que Platão, vai dizer Aristóteles, ele quer separar a cavalidade do cavalo. Como assim a cavalidade do cavalo? Uma coisa é o cavalo que eu vejo no mundo, outra coisa é a cavalidade, aquela ideia, vou usar um termo aqui muito complicado na filosofia, aquela essência que garante com que a coisa, tal como eu vejo, seja tal como ela é. Só que a cavalidade, ou seja, esse qualitativo que garante ao cavalo ser um cavalo, não está desapartado do cavalo, está no próprio cavalo. Que eu vejo na esquina da minha casa, no campo de futebol. Está naquele cavalo. É a frase lá do Aristóteles. Você quer saber onde está a cavalidade do cavalo? Naquele cavalo. E não fora dele, não num mundo à parte. A forma, de fato, é o que dá identidade às coisas. Aristóteles ele não condena Platão por isso. Ele concorda com Platão. A forma é que dá identidade às coisas. Ela é que garante a identidade das coisas. Ok. Ponto. Isso está lacrado, isso está fechado. Mas essa forma não está desapartada da matéria. Pelo contrário, está coligada à matéria. É conjunta à matéria e não num mundo diferenciado. Para salvaguardar uma imperecibilidade desnecessária. Então, primeiro ponto central é entender a crítica de Aristóteles a Platão. E a crítica para Aristóteles, não há sentido em você desapartar, separar a forma da matéria. A forma já está inclusa na matéria, constituindo assim uma entidade, um ente. Entidade, ente vem da palavra ser, tom, ontar, né? Do ente, da entidade, de uma coisa que eu percebo no mundo. Entendido isso, entendido que eu tenho um ente, uma entidade, um ser, um indivíduo, separado no mundo, que se destaca das coisas, e esse ente possui matéria e forma,
esse ente ele não é o mesmo. E aí ele tem um problema que ele tem que resolver lá, que a gente viu lá na discussão entre Parmênides e Heráclito. Ele tem que resolver, ele tem que descascar um pepino, um abacaxi lá. Qual abacaxi que tem que descascar? Olha, como eu penso a mudança e a permanência. Porque, no fundo, quando a gente viu lá em Parmênides, a discussão entre Parmênides, a escola eleática e a escola mobilista, Parmênides de Eleia e Zenão de Eleia de um lado, e do outro lado do rim, Heráclito de Éfeso, é o problema do movimento. Os dois primeiros dizendo, olha, o movimento é falso, o movimento é aparente. O outro do outro lado dizendo, o movimento é real. O que Aristóteles vai dizer, olha, eu vou seguir a perspectiva heraclítica. De fato, é através dos sentidos que eu percebo o mundo. Ele é um empirista. Mas eu não posso negar que há uma permanência. Eu não posso negar que alguma coisa se mantém apesar da mudança. E eu até diria, não há reconhecimento de mudança se não houver permanência. Né? Se uma coisa se transforma em algo tão diferente daquilo que era originalmente, que eu não reconheço mais as características iniciais desse objeto primeiro, eu não tenho mudança. Eu tenho uma mutação de tal maneira que eu não reconheço mais a diferença de um e do outro. Eu não percebo as relações causais. Para eu perceber as relações causais, de alguma forma, eu reconheço nesse segundo objeto já mudado características próprias do primeiro. Ou seja, para haver mudança, é preciso que haja permanência. É preciso que haja permanência. Mudança e permanência não se opõem, se complementam. Aí tu vê o gênio de Aristóteles. Mudança e permanência se complementam. Não se opõem, se complementam. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho um filho de 6 anos. Vocês de vez em quando ouvem a voz dele aí falando. Thales. Meu filho tem 6 anos. Ele já teve 1 ano, já teve 2, já teve 3. A gente sabe. Quem tem filho, quem tem irmão pequeno, quem tem sobrinho, sabe o que eu estou falando. Crianças mudam muito. Mudam muito. E é possível que alguém que viu o Thales quando tinha 3 anos e o veja hoje, não sei, o dobro da idade. E diga, caramba, menino, como você cresceu. Você está mais alto, teu rosto mudou. Quanta coisa você mudou, né? Que coisa, né? As pessoas fazem isso quando se encontram com outras. Eu há pouco tempo encontrei no WhatsApp pessoal, amigos meus que eu estudei há 25 anos atrás. Eu vi as fotos que as pessoas estão. Falei, meu Deus, como elas mudaram. Tenho ciência, consciência de que eu também mudei muito na minha aparência. Né? Envelheci, nasceram rugas, o cabelo diminuiu, coisas desse gênero. Engordei um pouco, coisas que fazem parte do processo do envelhecimento do ser humano. Mas quando eu olho para uma amiga e para um amigo que eu não vejo há 25 anos, eu falo assim, cara, como ele mudou. Eu só falo que ele mudou porque alguma coisa está mantendo, ainda está se mantendo. Alguma coisa nele, por mais mudado que ele esteja, garante a identidade e me permite, através da memória, fazer a referência com o objeto anterior, com a experiência anterior que eu tive. Tanto é que as pessoas falam, você mudou muito, mas não o seu olhar. Você continua com a cara do seu pai. Você mudou todo, mas a sua voz é a mesma. Alguma coisa se mantém. Alguma coisa permanece. Alguma coisa continua. E é isso que continua, esses atributos que garantem a identidade dessa coisa, apesar da mudança, isso vai fazer parte da substância da coisa. A ousia, a palavra substância é a forma como os latinos, os filósofos latinos, portanto os filósofos romanos, traduziram a palavra ousia, substância. Ousia é a palavra que Aristóteles utiliza para falar daquela porção do indivíduo que se mantém e que garante a identidade dele apesar das mudanças.
E as mudanças que ocorrem e que, apesar de elas ocorrerem, elas não modificam radicalmente, elas não modificam na integridade da identidade do ser, é o acidental. Ou seja, a partir da compreensão de que temos que desenvolver uma física sobre o indivíduo, a compreensão de que essa física está fundada na relação entre matéria e forma, Aristóteles começa a desdobrar várias consequências a partir dessa compreensão. A primeira consequência é: o ser ele possui substância e acidente. Acidente é aquilo que são aqueles elementos, aqueles atributos de um indivíduo que podem surgir ou não, que podem continuar ou não, e isso não modifica a identidade desse indivíduo. A substância é um conjunto de atributos, é uma apreensão desse indivíduo, é um extrato desse indivíduo que garante a identidade dele apesar da mudança. Apesar da mudança, a substância é a mesma. Com a mudança, o que muda é acidental. Um exemplo, se não me engano, é um exemplo que Aristóteles dá. Diz assim, Sócrates, quando era moço, Sócrates, filósofo Sócrates, né, professor de Platão, que foi professor de Aristóteles. O filósofo Sócrates, quando era moço, diziam que ele era jovem, tinha um corpo esbelto, imagino que seja, ele foi soldado, chegou a lutar em algumas batalhas, era um jovem esbelto, e você deve ter uma compleição física adequada, né? Um porte atlético, deixa pra lá. E esse cara, ele era esbelto e tinha uma vasta cabeleira loura. Uma cabeleira, ele fala de uma cabeleira, tinha o cabelo. O Sócrates, já o grande filósofo, né? O filósofo já conhecido, debatedor, isso e aquilo. O Sócrates, já filósofo, com seus 70 anos, ele era idoso, apresentava uma pronunciada barriga, né, fruto da idade, do envelhecimento, e não tinha mais uma vasta cabeleira. Ele era calvo. Só que é o mesmo Sócrates? Vai dizer, é o mesmo Sócrates. Você reconhece, é a mesma pessoa. Isso que se mantém como sendo o mesmo é a substância desse ser. Isso que se modifica: a cabeleira, a calvície, o corpo atlético e a barriga, o corpo mais flácido. Isso é acidental. Em certa medida, para um ser vivo, a morte é talvez o fenômeno mais radical que realmente vai romper, vai atacar diretamente a substância desse ser. A substância desse ser. Essa diferença entre substância e acidente é fundamental na filosofia e até para a ciência. Até para a ciência. Ou seja, o que é aquilo que realmente garante que aquele ser continue sendo o mesmo, apesar das mudanças? As mudanças que estão ali inclusas, que não rompem com a identidade, são, como eu disse, acidentais. As mudanças que romperiam, que atacariam, que aniquilariam a identidade desse ser, aí a gente está falando do substancial. Aquilo que é essencial à coisa. Aquilo que garante a ideia da coisa mesma, a identidade dela. Tá? Além dessas duas diferenças, uma outra diferença importante que Aristóteles estabelece é a diferença entre necessidade e contingência, que tem a ver com substância e acidente. Os atributos que fazem parte da substância são os atributos necessários. Os atributos que fazem parte, que são meramente acidentais, são contingentes. É um outro termo também que é muito comum entre os filósofos que estudam Aristóteles. A diferença entre
entre necessidade e contingência. Necessários são os atributos que fazem parte da substância, fundamentais para que o indivíduo mantenha a sua identidade. Contingenciais são os atributos acidentais, aqueles que são desnecessários, aqueles que não compõem, que não são imprescindíveis para a composição da identidade do indivíduo. Ok? Ok? Essa questão da necessidade e da contingência, ela é assim. Quando você pensa, por exemplo, hoje, a qualificação do... A gente pode dizer que a morte, o fenômeno da morte é um fenômeno decisivo para a substância de um ser vivo. Quando ele morre, ele não está mais ali, não é mais aquele. Né? Há toda uma discussão na medicina como é que você categoriza a morte. É a parada cardíaca? Hoje não é mais a parada cardíaca, se não me engano, é a morte cerebral. Ou seja, no que perdendo, no caso ali, o estatuto como é que eles chamam? A morte cerebral, quando não há mais atividade cerebral, ali é a perda da consciência, ali o indivíduo, aquilo que a gente chama que uma pessoa deixou de ser, naquele corpo, pelo menos. Então você pode dizer que ali, isso tudo é fundamental para falar o que é necessário, o que é necessário, o que é contingencial, o que é substancial, o que é acidental no indivíduo. Como isso está presente até hoje. Um outro ponto interessante, isso está muito presente na biologia por um motivo muito simples. Aristóteles funda toda uma física baseada na biologia. Toda uma física baseada na observação dos seres vivos. É impressionante isso. Alguns dizem pelo fato de ele ter um forte interesse entre as ciências empíricas e pelas ciências ligadas aos seres vivos. Ele tinha um profundo interesse por zoologia, aquilo que nós chamamos hoje de zoologia botânica. Além do fato do pai dele ser médico, Nicômaco, o pai dele era médico. Então, todo esse interesse pela biologia... Tanto é que alguns falam que em Sócrates você vê um grande mestre, em Platão um grande professor, em Aristóteles um grande cientista. Por isso, um pouco, por causa desse apreço pelas ciências empíricas. A gente já vê como ele é um empirista, como toda a filosofia dele tem um forte lastro na observação empírica das coisas. Uma outra coisa que vai estar ligada também a Aristóteles, e que não pode deixar de perder de vista, é que ele vai identificar que um indivíduo não é apenas possui atributos necessários e contingentes. Ele não é apenas fundado por uma substância e por acidente. Ele também apresenta Pergunta, essa modificação é casuística? Ela é ao acaso ou ela obedece uma certa engrenagem, um certo projeto? Essa é uma pergunta que Aristóteles fez. Os seres, eles se modificam porque possuem uma engrenagem, possui um projeto, parece possuir uma finalidade, há uma finalidade nas modificações, ou essa modificação é casuística? O que é casuística? Ao acaso. Sem ter fortuita, ou seja, sem ter uma referência, sem ter uma linearidade. Aristóteles aposta na primeira explicação. Ou seja, para Aristóteles, o desenvolvimento das coisas, as coisas possuem uma finalidade. Possuem uma finalidade, elas possuem um fim. Elas possuem um movimento, ou seja, as modificações que se observam, as modificações que nós observamos nas coisas obedecem uma finalidade. Elas não são casuísticas, elas possuem uma certa engrenagem, particularmente aquelas mais importantes. É claro que você pode ter coisas acidentais acontecendo. Coisas casuísticas, daí o conceito de acaso. Coisas que não obedecem necessariamente a um projeto. Mas, em linhas gerais, esse projeto parece direcionar o movimento das coisas. E daí ele vai dizer que um ser não apenas deve ser classificado por algo que é substancial e acidental,
não apenas, portanto, por necessidade e contingência, não apenas por matéria e forma, mas também por ato e potência. Ato significa, em grego, entelequia. Potência, dinamis. Eu vou colocar tudo isso no quadrozinho explicando essas coisinhas. Ato e potência. O que é o ato? A entelequia. O ato é no sentido de atuar. É como ele atualmente é. É como ele atua no mundo. É o que ele é agora. É o que ele é neste momento. E a potência, a dinamis, de onde vai originar a palavra dinâmica. A dinamis é o que ele pode vir a ser. Entendido que o que nós somos, digamos assim, desculpe o termo, entelequiamente, ou seja, o que nós somos em ato, dita o que seremos dinamicamente, em potência. Ou seja, uma semente de girassol, ela é em ato uma semente de girassol. Em potência, ela pode se tornar um girassol. Em ato, um filhote de cachorro é um filhote de cachorro. É como ele age, como ele atua, é como ele é agora observado. Mas ele possui uma dinâmica interna, uma dinamis, para vir a se tornar um cão, um cachorro adulto. Um pedaço de madeira em ato é um pedaço de madeira. Em potência, ele pode se tornar carvão. Ele tem a potência de se tornar carvão. Há a espreita do que ele é substancialmente agora, particularmente na sua matéria atual, a possibilidade de ele se tornar um pedaço de carvão. Ele tem é ingresso a ele essas possibilidades. Não é ingresso numa semente de maçã a possibilidade de ela se tornar um abacateiro. Não está ingresso nela. Ela nunca vai se tornar um abacateiro. Uma semente de maçã só pode se tornar uma macieira. Ou seja, aquilo que nós somos em ato já dita, nela já está ingrediente a potência. Portanto, a potência está em alguma medida subordinada ao ato. Ou seja, a dinamis está subordinada à entelequia em Aristóteles. Por quê? Porque o que seremos dinamicamente, o que podemos ser dinamicamente, o que podemos ser em potência, é direcionado a partir do que nós somos em ato. Então já temos aí o conjunto de conceitos fundamentais em Aristóteles. Primeiro, a diferença entre matéria e forma, substância e acidente, necessidade e contingência, ato e potência. E por fim, para fechar hoje, porque a aula vai ter que ser duas, porque é uma aula longa, a gente vai dar duas matérias, duas aulas sobre Aristóteles, não tem jeito, é a famosa teoria das quatro causas, a eitia. O que é causa para Aristóteles? A nossa concepção de causa é uma concepção cristianizada, é uma concepção latina, romana. A palavra causa vem de cadere, cair. Cair no resultado, no efeito. A gente pensa a causa apenas no sentido de algo anterior que produziu um fenômeno posterior. É o uso do princípio da causalidade ou da razão suficiente que a gente já estudou nas aulas anteriores. Em Aristóteles não é assim que funciona. Isso é apenas um aspecto da causa. Causa, para Aristóteles, é aquilo que vige, é aquilo que dá vigência, é aquilo que dá unidade à coisa, fazendo com que a coisa seja aquilo que ela é. Digamos que a causalidade são princípios organizadores. A causalidade é um princípio organizador de uma entidade, de um ser, de um indivíduo. O que está... o que vige, o que está dando, o que confere vigência para que uma coisa seja tal coisa. Ele vai dizer 4 causas fundamentais. A primeira causa é a causa material, que nós já estudamos.
É a ilé. Todo ser possui uma matéria. A matéria, portanto, ela vige, ela é fundamental, ela é ingrediente-chave para a identidade da coisa. Para que a coisa seja, para que ela esteja no mundo, para que ela exista. A matéria, a causa material, é a primeira causa. A segunda causa também nós vimos. Todo ser possui uma forma. É o eidos. Tem que ter a forma. Né? Não há ser sem forma. A terceira causa é a causa eficiente. O que é a causa eficiente? É aquela que nós entendemos como relação de causa e efeito. Ou seja, precisa de um ser prévio, anterior, né? Ou seja, um ser que está aqui, ele depende de um ser anterior, de algo anterior, que a partir das ações desse ser anterior, produz esse ser posterior. Em relação entre causa e efeito. E por fim, a causa final, que é a mais importante de todos, e essa nós não tratamos ainda, que é o telos. Ou seja, uma teleologia, o telos. Aristóteles é o autor que coloca o telos nas coisas, que coloca o telos na física. O que é o telos? É a finalidade. Tudo para Aristóteles possui uma finalidade. Ou seja, tudo possui um sentido de ser, possui um movimento próprio, uma potência para a produção de algo que vai ter um valor específico no mundo. Digamos que conjunto à física aristotélica, uma axiologia aristotélica juntada a isso. É uma finalidade para as coisas. Então, nós temos uma causa material, formal, eficiente e final. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que não é nem meu. É um exemplo de um filósofo alemão chamado Martin Heidegger, um livro chamado A Questão da Técnica. Ele usa uma imagem que é boa. Ela vale a pena. Ela te dá um bom entendimento do que o Aristóteles está falando. Pense num cálice de prata para rituais cerimoniais. Um cálice de prata. Um cálice tomado pelo padre na hora da comunhão. Este é o sangue, né? O vinho, o sangue. Um cálice de prata para ritos cerimoniais. O exemplo que ele dá. O que é a forma material? A prata do cálice. Esse cálice é feito de prata. É essa matéria que está dando substância, que está conferindo a substancialidade que ele possui. É a prata. O que é a causa formal? A forma. A forma do cálice. O que é causa eficiente? É aquele que produziu o cálice, o ourives, o artesão, é aquele que produziu o cálice. Seres vivos também possuem um cálice, desculpe. Possui também uma causa eficiente. Pense lá assim, um ser humano, qualquer um. Eu sou fruto da relação do meu pai com a minha mãe. Ou seja, tem uma causa eficiente. No fundo, o que Aristóteles está dizendo, nenhum ser, ele é por si mesmo. Ele nasceu por si mesmo. Ele depende, sua existência depende de seres anteriores a eles que o produziram. Seja no caso da relação, no caso dos seres vivos, da relação dos seus pais, né, dos seus antecedentes, seja num objeto fabril, aquele que produz o objeto, né, um objeto artístico, o artista que produz o objeto, o escultor, o poeta que faz o poema, por aí vai. Tem que ter alguém que vai produzir aquilo, vai dar existência àquilo que nós estamos tratando. E o que é a causa final? É a finalidade. No caso de um cálice de prata, para ritos cerimoniais, o para já está dizendo. Ele está a serviço de ritos cerimoniais. Ele é um cálice usado para a missa. O interessante é que na física aristotélica, tudo possui uma finalidade. A tudo compõe uma finalidade. Todas as coisas possuem uma finalidade. Né?
E a finalidade, para Aristóteles, é a mais importante das causas. Das 4 causas, a mais importante é a finalidade, porque ela é que dita as características das 3 primeiras. Vou dar um exemplo. Vamos pegar o próprio exemplo do cálice de prata, usado para ritos cerimoniais. Se ele é um cálice usado para ritos, ele tem que ter um aspecto, ele tem uma finalidade, ele precisa conter líquidos, né? É o que eu espero, ele tem que conter líquidos. Ele tem que conter líquidos. Então ele tem que ter uma forma própria, a forma de cálice. Se tivesse uma forma plana, o líquido escorreria pelos 4 cantos. Ele tem que ter uma matéria física de prata. Se ele fosse feito de algodão, o algodão não contém líquidos, ele absorve. Ou seja, a matéria, a forma e até, em certa medida, a eficiência, ou seja, a causa eficiente, ou seja, aquele que produziu, estão todos, de alguma forma, comprometidos para a finalidade da produção daquele objeto. Tá? O que é interessante é o quanto a teoria da causa final foi importante da filosofia. Você lê, por exemplo, os filósofos, os escolatas, recuperando o conceito de causa eficiente, eles vão perguntar: qual é a causa de Deus? É uma pergunta honesta. Qual é a causa de Deus? Se tu possui uma causa anterior, qual é a causa que produz Deus? Uma das respostas mais interessantes é dizer que Deus, por exemplo, Descartes usa esse argumento: Deus é causa sui. O que é causa sui? Ele tem uma causa? Tem. Quem? Ele mesmo. Ele é causa de si mesmo, ele é o ponto originário. Que no fundo é uma recuperação lá do conceito do primeiro motor de Aristóteles. É um princípio motor que gera todas as coisas. Uma causa de si mesmo. É interessante, por exemplo, ver que o conceito de causa final, se mantém por muito tempo na filosofia e na ciência. Só cai na física com Newton. Só com Newton a ideia da causa final começa a cair por terra mesmo. No fundo, se a gente olhar a física newtoniana, é uma física no qual ele suprime a causa eficiente. A causa final. Ele considera uma causa material? Considera. Toda física newtoniana leva em conta a matéria. Por isso vai falar de peso, massa. Leva em conta a forma? Claro. Poder falar de atrito, a forma define o atrito. Causa eficiente? Claro. Um objeto bate no outro, produz. Agora a causa final, ele tira. Ele tira de fora a causa final. A causa final cai fora. Né? E ela permanece na biologia. A biologia vai continuar com o finalismo até o século XX. Século XX, na segunda metade do século XX, quando começa a cair por terra as teorias vitalistas todas, é que você começa a abrir mão da causa final aristotélica. Tu vê que a causa final aristotélica, ela se manteve na física durante séculos, atravessou toda a Idade Antiga, atravessou a Idade Média, atravessa boa parte da Idade Moderna, e somente ali no século XVIII, com Newton, ela perde espaço. Não se calcula a causa final na física. Mas é interessante ver que a causa final ela se mantém na biologia ainda. E ela se mantém até o século XX. A biologia já não fala mais, biólogos importantes já não falam mais de causa final há 70 anos. É recente. Até então, se você pega, por exemplo, um autor, eu tenho aqui um autor importantíssimo, o Exkill. O Exkill é um autor fundamental. Tem um livro dele aqui, de 1922. Esse livro aqui é de 1922. Isso é uma beleza. Esse livrinho aqui. Von Exkill. É um filósofo alemão. É um biólogo alemão. Ideias para uma concepção biológica. Ideias para uma concepção biológica. Barão Jacob von Exkill. Tá aqui. Esse livro é de 1922. Esse livro, até aqui, 1922. Livro de 22. Esse livro tem 100 anos, basicamente. Basicamente 100 anos. É uma coisa tem que dar com carinho essas coisas. Esse livro é um livro maravilhoso.
né, busca de uma unidade, de uma vindoura concepção do mundo. Tá. Ele é um autor, foi um dos mais importantes biólogos do início do século XX, final do século XIX, início do século XX. E tinha uma concepção ainda que levava em conta a causa final. Ainda levava em conta a causa final de Aristóteles na biologia. E ele é o autor, o criador do conceito de ecossistema. A palavra ecossistema foi criada por ele, por esse cara aqui. Esse cara, o autor desse livro aqui. Né? Esse livro aqui é um original de 1922, que ele publicou. Então, o livro mais antigo que eu tenho é esse. Então, você vê que como o conceito de causa final demorou para cair. Tá? Então, a gente vê os principais conceitos de Aristóteles. Nós vimos a crítica de Aristóteles a Platão. Segundo, nós vimos nós vimos os principais conceitos de Platão: matéria e forma, necessidade e contingência, substância e acidente, diferença entre ato e potência e a teoria das quatro causas: causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Na próxima aula, a gente vai ver os níveis de conhecimento que Aristóteles estabelece, levando em conta já toda essa compreensão da física aristotélica, que nos vai dar ensejo para pensar, digamos assim, uma psicologia aristotélica, ou seja, como o conhecimento de fato se produz no ser humano. Tá legal? Abração.